Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 7 filmes que foram americanizados. Aqueles filmes lá que eram de outros países e acabaram caindo nas mãos da toda poderosa Hollywood. E como a gente sabe que essa lista aqui pode ter uma parte 2, porque os Estados Unidos adora fazer remake e estragar filmes de outros países, deixa aqui nos comentários os próximos que vocês querem ver. E não esquece também de mandar suas recomendações aqui embaixo ou lá no direct no Instagram e se inscrever no canal. E já pra começar a lista com o pé direito, a gente tem que falar sobre o remake que foi lançado em 2018 do Suspiria, que ele é de origem italiana, que foi feito pelo Dario Argento, só que aí o Prime Video entrou em ação e foi lá e fez um remake totalmente diferente do filme original, algumas similaridades ali e tal, mas eu acho que o filme ele mudou bastante e infelizmente mudou pra bem. Lembrando que o Suspiria é baseado num livro, então talvez seja por isso, né? Não é bem um remake, mas a gente sabe, né? O icônico é o da Itália e obviamente a gente tem que agradecer ao tio Jeff, porque essa fez a boa, a gente adorou esse filme e também a gente já fez um podcast sobre o universo Suspiria. Esse que é um dos podcasts mais longos que tem lá aqui de uma franquia só. Confere lá no Spotify. O filme ele trocou bastante da história, inclusive o plot twist final assim que tem, ele mudou bastante, tem algumas histórias diferentes e também o filme ele tem muito mais tempo de duração, então ele surpreende bastante com esses pontos. A história que a menina ela vai pro balé lá e encontra um monte de gente estranha e também tem as bruxas, todo mundo já sabe. E nesse filme é que ele mantém a mesma lore inicial, ele consegue bastante fazer um filme diferenciado de Suspiria. E esse filme também ele cai muito mais pro lado de terror psicológico e até um pouquinho de body horror em alguns certos pontos, diferentemente do original que era basicamente um mistério assombroso e alguma coisa assim. Um filme do Dario Argento, né? Pra quem não conhece, o Dario Argento é maluco e ama vermelho, azul e amarelo. Então, caso você tenha interesse, eu acho que você já percebeu, o filme ele é do Prime Video, então corre lá e assista, porque esse aqui vale a pena pra caralho. O Grito é um filme originalmente do Japão que também conta um pouco de uma lenda daquela mulher que foi traída pelo seu marido e depois assassinada e fez a grudge, né? Ou a vingança, a vontade de matar, a raiva que tem naquele lugar. E aí, obviamente, eles foram e fizeram não só um, não só dois, não só três, 4 remakes, trilogia e um reboot. O japonês tem 15, e aí os Estados Unidos falaram, vamos fazer 4. Todos os filmes do Grito são ruins, é inacreditável. Principalmente esse último remake que foi lançado aí, que é deplorável. E o segundo filme também do Grito é péssimo. O terceiro é horroroso, eu tenho até um pouquinho de paixonite nesse filme aí, mas eu não vou entrar muito em contato com isso. O primeiro que o pessoal ainda considera um pouco mais terror e tem todas aquelas cenas famosas da Kayako, a gente meio que ignora porque o filme é bem medíocre, na verdade. Uma coisa que incomoda muito a gente também comentou lá no podcast, não só no podcast do Grito, que a gente já fez também, mas naquele de era dos remakes e reboots e essas coisas, foi que os caras não sabem adaptar a obra original. Então, por exemplo, o Grito é uma história completamente absurda e sem sentido, porque ela passa praticamente 4 momentos diferentes do tempo, 3 no passado e um que a gente tá vivendo agora, as pessoas aprendendo as coisas, só que eles são interligados no filme. Mas a gente, por exemplo, quando a gente vai assistir o japonês, a gente entende melhor, que é o jeito que os caras fazem o terror. Só que aí quando vem aqui pros Estados Unidos, que é o jeito que a gente tá acostumado, não faz sentido nenhum. Tanto que no terceiro filme eles esqueceram esse negócio de ficar contando várias histórias e mesmo assim eles pioraram a situação. E também vale lembrar que a história do Grito não acabou por aí, porque foi lançada uma série japonesa do próprio Grito lá no Netflix, então se você tiver interesse pra saber um pouquinho talvez, porque eu acho que se você for assistir você não vai entender porra nenhuma, como foi o nosso caso, então vai lá dar uma chance e ela não é ruim, ela é divertidinha, bem melhor que o remake. E esse aqui é o filme da nossa lista que começa a maldição dos Estados Unidos de não conseguir fazer o protagonista que ele é japonês e ele mora no Japão, eles têm que trazer uma pessoa que é americana pra ir pra lá e aí começar a acontecer os fenômenos. Eles fazem isso no primeiro filme, no segundo vem a irmã dela, pelo amor de Deus, e no terceiro eles têm a ideia sensacional de, fala, mas foda-se, eu não vou mais fazer a maldição lá no Japão, eu vou trazer para Chicago. E no remake eles voltam com o negócio de contar várias histórias e se passa numa cidade sem nome nos Estados Unidos, genérica. E ele foi produzido pelo Sam Raimi. E tem ali cheio. E já aproveitando e falando sobre outra franquia que é japonesa e foi transformada no americana, foi a franquia O Chamado, ou também da nossa querida Sadako, que é um filme que eu gosto. O primeiro filme do Chamado americano eu gosto bastante, ele é praticamente um remake cena por cena, só que eu, no fim das contas, eu acabo gostando. E tem americano no Japão de novo. Como é que eu gostei? Eu queria perguntar exatamente a mesma coisa, e não só porque o Léo gosta também dos filmes japoneses da franquia O Chamado, ou Ringu, né, como eles chamam lá, e também ele gosta até dos 3D, né, Léo? Eu até fiz um vídeo sobre um filme de youtuber que tem a Sadako, que é o Sadako, o capítulo final, então se você tiver interesse pra assistir, basta clicar no card aqui em cima que você vai ver como eu gosto, como eu sou fã dessa franquia aqui. É, mas esse também é melhorzinho, né? Não, esse é melhor porque já o primeiro filme, o Ringu, original do Japão, ele já é de ótima qualidade, e quando eles trouxeram aqui pra
Estados Unidos eles simplesmente fizeram o quê? Trocaram os atores, foda-se. E é isso, porque o final é praticamente a mesma coisa, todo o desenvolvimento, a história por trás é a mesma merda, só muda o nome dela, de Sadako vai pra Samara. E aí, quando eles fizeram a sequência, eles deixaram o filho da nossa protagonista insuportável, uma das piores crianças que eu já vi em qualquer filme que eu já assisti na minha vida, velho. E olha que fazer criança ruim no terror é difícil, porque todas são ruins. Indo para uma das nossas franquias favoritas, REC, também infelizmente sofreu uma adaptação, um remake dos Estados Unidos. Ele foi lançado em 2007 e em 2009 os caras lançaram Quarentena, que é basicamente o mesmo filme, cena por cena de novo, para variar, né, Estados Unidos. Só que colocando a Emily Rose do Exorcismo de Emily Rose como protagonista. E inclusive esse é um dos pontos que afasta a gente, porque no REC original, a nossa protagonista, a repórter, ela não é uma atriz, ela era uma repórter mesmo. Então, obviamente, além dela fazer a reportagem verdadeira, a parte da atuação dela não era muito boa, então deixava o filme muito real. E aí os caras vão e colocam uma pessoa que nessa época tava muito famosa, tinha feito Emily Rose, fez As Branquelas, tava fazendo a série do Dexter. Então a gente se afasta muito do filme, e também porque o filme é cena por cena igualzinho. E ele consegue ser pior, mesmo tendo a Joey King no elenco, isso eu fico muito triste na verdade, mas ele vai lá e consegue tirar todo aquele mistério, né, e todo aquele realismo, porque no filme do REC a gente vê a Angela, ela vai lá, somente ela aparece na equipe de produção, e o câmera ele só fica filmando de verdade. Nesse aqui eles têm a necessidade de mostrar o câmera, tentando arrumar o microfone, alguma coisa, pra gente tentar se apegar com o cara. E isso tira muito do mistério, porque mesmo no filme REC a gente não vendo o cara, a gente se apega mais do que no outro caso. E também porque como o filme é idêntico, a gente já sabia o que ia acontecer. E também porque isso também acontece no REC, mas no trailer do filme os caras colocam a cena final do filme, que é aquela cena arrastada pro inferno. E pra surpresa de muitas pessoas, Quarentena ele não ficou só no primeiro filme, como aconteceu na franquia REC, que eles já têm 4 filmes no total. Nessa aqui da Quarentena ele ganhou um novo filme, que é o Quarentena 2 Terminal, que é horroroso e não foi baseado numa das histórias lá original do REC, o espanhol. Então a gente só tem a falar que o filme é bem do medíocre. Ele tenta apresentar a história do avião, que tem um zumbi dentro do avião, e eles passam apenas 20 minutos pra depois ficar no terminal de aeroporto sem fazer nada. Inclusive, nesse aqui, eles mudam, eles fazem negócio de culto, né? Porque, tudo bem que no REC também tem esse negócio do zumbi ser meio demônio, né? Mas aqui, chutar no balde. E o próximo filme é Shudder, que ele foi adaptado, ele é um filme tailandês, e aqui ele veio pros States com o nome Shudder também, e ele vai lá, é um filme, meu Deus do céu, cara. Quando eu assisti isso aqui eu fiquei muito decepcionado, porque a gente espera que o filme ele vai se passar pelo menos na Tailândia, e ele não se passa na Tailândia, com um americano indo para o Japão pra ter a maldição lá. Eu queria saber qual que é o problema. Os Estados Unidos pecou tanto com o Japão, que os caras decidiram falar, não, eles vão perdoar a gente na base da porrada, a gente vai ficar fazendo filme lá. Eu acho que o pessoal deve ter aproveitado tanto aquele hype lá dos filmes do Chamado, do Grito saindo do Japão, eles falam, mano, a gente não vai fazer uma história que se passa na Tailândia, porque a gente nunca viu nenhum filme bom sair da Tailândia, a não ser o Shudder, então vamos vender como se acontece no Japão, que mais gente vai pensar que vai ser daquela qualidade. E o filme é horroroso, ele consegue ser muito pior. E olha que eu não gosto do filme Spirit. E pra vocês que estão olhando pra sua tela e pensando como assim um remake de Shudder ou Espíritos, é porque se você pesquisar, obviamente você vai ver aquela cena clássica da menina em cima das costas do cara, dando peso pra ele, né? E o filme dos Estados Unidos faz a mesma coisa e eu nem sabia que ele existia, eu só sei porque o Léo assistiu. E se você for pesquisar, como ele tinha comentado, você não vai achar essa versão americana, porque um total de 0 pessoas assistiu esse filme aqui, a não ser eu, e realmente ele consegue piorar bastante a versão tailandesa, que eu já comentei, eu já não sou muito fã dela, e aí começa a piorar ainda mais. Porque são americanos no Japão, velho. Mano, no Japão, por que no Japão, velho? Por que no Japão? O próximo filme é Old Boy, um filme sul-coreano que também, obviamente, tem a versão dos Estados Unidos, que eles fazem a mesma coisa do filme original e pra quem sabe o que acontece é bizarro e pesado e provavelmente aqui nos Estados Unidos não daria muito certo. E a única coisa que eu sei desse filme, porque eu me recuso a assistir ele também, é que a Elizabeth Olsen faz a filha do protagonista e pra quem sabe o que acontece com ela, fica pior ainda a situação. O filme do Old Boy é muito perturbador e da primeira vez que eu assisti eu fiquei com muita aflição e é um filme muito legal sul-coreano, então a gente recomenda altamente você assistir esse aqui. O remake eu não sei, eu nunca nem vi ninguém falando sobre ele. Quando a gente assistiu o filme, a gente ficou pesquisando até na internet e aí foi aí que eu descobri que tinha um remake. Eu falei, mano, tem um cara branco genérico nessa capa, então obviamente é uma versão dos Estados Unidos. Pelo menos a gente imagina que eles não colocaram no Japão, igual eles fizeram com o Shudder, né? O filme do Old Boy é tão legal, mas eu não vejo a necessidade deles trazerem uma nova história novamente, como todos os outros remakes que a gente já tinha comentado aqui, que são de outros países, mas parece que os americanos simplesmente eles não sabem ler legenda, ou eles não
conseguem ler a legenda aí que assistiu o filme ao mesmo tempo, ou mesmo dublar os filmes, porque eu acho que a dublagem deles não deve ser de uma qualidade tão legal quanto a nossa aqui, porque a maioria dos filmes vem de lá, então o pessoal não vai se dar o trabalho de investir em algum estúdio de dublagem muito legal pra fazer o filme dele. Então fica com essa merda de filme novo, que todo mundo vai conhecer mais por conta da versão americana do que a original, e vai pensar que é uma merda a história. E o pior disso é que as animações que eles fazem tem os voice actors, né, que é a parte das pessoas que realmente dão voz aos personagens, que atuam com a voz, né, porque não é tudo que tem aquela coisa de capturar o 3D e modelar em volta. Às vezes os caras só desenham o personagem e a pessoa vai lá e faz a voz. Só que não são esses caras que dublam as coisas. Inclusive, pra quem gosta aí de anime e assiste muito shonen, né, que aquele anime tipo Dragon Ball, Naruto, você percebe que quando você tá assistindo é praticamente a mesma pessoa que tá dialogando uma com a outra. É como se eu e o Léo estivéssemos trocando uma ideia e a gente estivesse sendo dublado pelo mesmo cara. Fica bizarro, mas não é porque é a mesma pessoa que dubla todo mundo, e sim porque os caras falam no mesmo tom robótico e o pior de tudo é que eles mudam a história das coisas. Por exemplo, no Yu-Gi-Oh! Que o faraó vai lá e ele mata as pessoas, né? Ele quebra a cabeça da pessoa com o poder de faraó dele lá, e aí na dublagem virou o Shadow Realm, né? Que é aquela coisa lá que a pessoa fica presa à alma até ela conseguir ser libertada por alguém, que não acontece com ninguém, inclusive. O próximo filme da lista é A Tale of Two Sisters, que ele foi traduzido e foi feito um novo remake nos States, que se chama The Uninvited. Eu não assisti esse filme, na verdade eu estou bastante curioso pra ver, porque o A Tale of Two Sisters é um filmaço, a gente até chegou a comentar no nosso podcast, a gente fez só um podcast exclusivo falando sobre ele, então se você não sabe nada dessa história, eu recomendo você ir lá e assistir, mas eu tô curioso pra assistir essa nova versão, porque o pessoal ainda dá notas positivas, isso que me surpreende bastante, porque logo o primeiro filme, que é muito bom, e o remake americano ser bom também, eu acho meio suspeito. Mas eu vou dar uma chance. Eu imagino que seja porque A Tale of Two Sisters é uma história que daria pra acreditar mais que se passaria nos Estados Unidos, né? Todos os outros filmes que a gente comentou, por exemplo, O Grito, O Chamado e principalmente o Shudder, são coisas que nunca iam acontecer nos Estados Unidos. Talvez o Quarentena, né? Mas mais ou menos também. Daquele jeito não ia acontecer, provavelmente. Então A Tale of Two Sisters seria o mais provável de acontecer. Mas mesmo assim, se você for assistir algum, assiste o original, né, gente? O da Coreia do Sul, por favor. Mas então é isso, se você gostou da nossa lista aqui, você tem algum filme que você acha que faltou aqui, não esquece de mandar nos comentários que muito provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 dela, e lembrando também de você mandar alguma recomendação de filme, série, qualquer coisa que você queira que a gente fale aqui no nosso canal, que a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre isso. E lembrando também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda ou na sexta. E não menos importante, também tem o Instagram do canal, que é o @semmemoriapodcast, lá a gente tá lançando atualizações sobre o podcast que tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês que querem ver a gente xingando a dublagem dos Estados Unidos, sigam a gente no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde em alguns casos, infelizmente, os filmes já estão lá. Thank you so much for watching this video and we'll see you next time. Bye bye.